Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de uma instituição que é orgulho de Pernambuco. É o Corpo de Bombeiros, que tem salvo, nesses anos todos, quantas vidas. Nós recebemos com muito prazer o Coronel Luciano Fonseca, que é comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Coronel, como é que é a diferença de um coronel da polícia e um coronel dos bombeiros? Qual é a diferença? Olá, doutor João. Satisfação muito grande poder estar aqui. Bem, um comandante, um coronel, né, do Corpo de Bombeiros e o coronel da Polícia, a diferença é a nossa formação. Na academia, o oficial da Polícia Militar tem uma formação voltada para as atividades policiais militares, enquanto que nós, do Corpo de Bombeiros, temos uma formação voltada para uma atividade que diz respeito mais a questões de saúde, né, o trabalho que nós fazemos de atendimento pré-hospitalar, ciências exatas. Então, a nossa formação ela é um pouquinho diferente da formação do oficial da Polícia Militar, que ele trata muito mais sobre as questões jurídicas, né, a questão das ciências humanas, como digamos assim. E hoje a polícia militar estuda aí colocar câmeras nas fardas. De bombeiro precisa não, né? Não, Só para mostrar foi, heroísmo, né? Não? não foi cogitado nessa possibilidade, até porque em algumas situações os nossos bombeiros eles entram em ambientes onde a câmera seria estragada, né? Na água, por exemplo, colocar um equipamento daquele mesmo. Existem algumas câmeras que são mais avançadas, mas não teria uma finalidade muito objetiva, como é o caso da Polícia Militar. O principal do Corpo de Bombeiro é o combate ao incêndio, né? A atividade que, digamos assim, tem mais identificação com o Corpo de Bombeiros, de fato, é o combate a incêndio. Mas, estatisticamente, nós temos demonstrado que a atividade de atendimento pré-hospitalar é o carro-chefe, ou seja, aquela atividade que demanda mais chamadas hoje em dia em todo o estado. Isso acontece do cais até o sertão. Agora, o senhor tem uma relação meio conflituosa com o tubarão, né? Como é a ação do Corpo de Bombeiro com o tubarão? Bom, está muito recente, né, os 3 incidentes que nós tivemos em Olinda e em Piedade. E essa relação, justamente, ela tem uma certa similaridade com a atividade que nós empreendemos nas praias, de prevenção, né, os nossos guarda-vidas. Acontece que a atividade digamos assim, monitoramento dos tubarões, ela não é muito compatível com a nossa atividade institucional. Por isso que, de maneira bastante acertada, o governo do estado definiu que o CEMIT, né, que é o órgão que faz esse monitoramento, ele sai da Secretaria de Defesa Social e vai para a Secretaria de Meio Ambiente, porque ali ele vai congregar uma série de atores que podem facilitar o entendimento por que os tubarões estão convivendo de maneira tão próxima com as pessoas no nosso litoral, principalmente no litoral que é bastante frequentado. Ô, Coronel, recentemente, nesse episódio que hoje a gente já bota dos Guarapes, teve uma cena que marcou muito, que foi um irresponsável que queria ficar tomando banho perto dos tubarões e 2 soldados do Corpo de Bombeiro foram lá e colocaram a vida em perigo para tirar ele, porque o tubarão não ia querer saber se ia cobrar o invasor ou cobrar o pessoal da polícia, né? Exato. E depois ele saiu, foi para a delegacia e saiu pela porta. Não há punição, aí de vez em quando repete isso, né? Exatamente, né? A questão da consciência do cidadão ela é muito importante para qualquer tipo de atividade. Então, as forças de segurança pública dependem muito de que haja digamos assim, essa conscientização por parte das pessoas, no sentido de entender que a nossa ação ela visa a salvaguarda das vidas das pessoas. Nós não temos a intenção de interferir na vida privada, na liberdade, né, do ir e vir das pessoas. A nossa atuação ela é pautada no sentido de fazer com que as pessoas não se coloquem em risco. E foi identificado, inclusive, que haveria até a possibilidade de um novo ataque, um novo incidente, né? Algumas imagens mostravam a possibilidade de ter um animal marinho ali nas proximidades e colocou em risco, inclusive, até a vida dos nossos guarda-vidas. Portanto, a nossa decisão de intervir sempre existirá. Agora que as pessoas entendam
que é importantíssimo que elas possam nos colaborar com esse processo. O senhor tem um orgulho arretado desse negócio aí, o senhor tem curso de salva-vida, né? Isso, eu fiz esse curso aqui, o curso de salvamento no mar, né? Que é o curso que forma os nossos guarda-vidas. É um curso que eu fiz em 1997, foi a segunda turma do curso de guarda-vidas, né? O curso de salvamento no mar no estado de Pernambuco. Então eu tenho um orgulho muito grande, na época de tenente ainda, muito jovem, né? Fazer esse curso, que é um curso bastante difícil. É um curso na época de quase 4 meses. Só para pontuar assim, de maneira particular, durante o curso eu perdi 10 quilos de tanto treinamento físico que nós éramos submetidos, mas com o objetivo de cuidar e de atender bem a população. E esse de cima, o que é? Esse curso aqui foi um curso que eu fiz durante a minha formação, que a gente tem um curso chamado Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, que nos habilita a passar de capitão a major e tenente-coronel. Então, esse aqui é um curso voltado para a Defesa Civil. Foi um módulo dentro deste curso que eu fiz. Então, é uma formação voltada para a Defesa Civil, que tem uma similaridade muito grande com a atividade que o Corpo de Bombeiros exerce, né? Nós atuamos junto com a Defesa Civil. Olha, no ano passado nós tivemos aí, lamentavelmente, aí, cena de desmoronamento aqui no Recife, ali em Jaboatão dos Guararapes, e a participação do Corpo de Bombeiros foi fundamental, não foi? Sem dúvida. Nós tivemos uma participação efetiva, né? Nós tínhamos mais de 100 militares na cena do combate, que nós chamamos, né? No terreno, fazendo toda a ação de busca, né? de recuperação de bens, de remoção de escombros, de identificação de locais de risco que pudessem, que poderia ser necessário retirar mais pessoas. Então foi um trabalho bastante difícil. Eu me lembro que, na época, eu estava em Petrolina, porque eu era o diretor integrado do Interior 2, que cuida de todo o sertão pernambucano. Então, naquele momento, nós mobilizamos nosso pessoal que trabalhava no sertão para ajudar também as equipes aqui. Afinal de contas, foi uma manobra de guerra, realmente. Nós precisávamos ter bastante gente, pessoal organizado para poder ajudar. Então, o nosso pessoal do sertão ajudou o pessoal aqui da região metropolitana do Recife. Tem salva-vida no Rio São Francisco, tem? Quando há algumas atividades específicas, nós colocamos, sim. Nós temos embarcações. Eu também fui comandante do grupamento de Petrolina, o 4º grupamento de bombeiros. Lá nós temos embarcações, nós temos o pessoal que mergulhadores, porque no sertão, muitas vezes as pessoas pensam, né, que a atividade de água ela é muito pequena, mas nós realizamos muitas operações de mergulho no sertão pernambucano. Então, nós temos aqui bastante atuante naquela região. O senhor tem no quadro do Corpo de Bombeiro cachorro, aqueles cachorros que vão lá para encontrar pessoas em desmoronamento, é do Corpo de Bombeiro? Temos, sim. Nós temos um canil, né? Um canil com, eu acredito que são 9 cães que nós temos lá, que atuam lá no grupamento de busca e salvamento, no GBS. E são cães que, inclusive, atuaram de maneira também bastante efetiva naquela tragédia em Jaboatão. O senhor cuida bem dos cachorros, porque outro dia teve uma aposentadoria de um cachorro da Polícia Rodoviária Federal, com toda a festa, ele recebeu medalha. Os cachorros do Corpo de Bombeiro também tem direito à aposentadoria? Tem. Não tenha dúvida, doutor João, a gente cuida muito bem dos animais. Inclusive tem um cão se aposentando agora. É? Eu não sei, eu não consigo recordar o nome dele, mas eu estava conversando com então o comandante do grupamento de busca e salvamento. Ele me informou que tinha um cão que estava se aposentando porque, de fato, eles têm uma vida útil para a atividade. Então chega um determinado momento que eles precisam se aposentar. É uma questão de necessidade e que dá ao cão, né, uma vida útil determinada, e a partir dali ele deve ser adotado, né, por alguém que vai cuidar muito bem dele, porque são cães extremamente dóceis, são bem treinados, são cães que prestaram à sociedade pernambucana um grande serviço. Então eles merecem um descanso merecido. Aliás, o coronel, o bombeiro brasileiro é conhecido pela sua competência, que várias tragédias mundiais e tem a presença de bombeiros brasileiros, né? Agora mesmo nós tivemos aí na Turquia e na Grécia aqueles problemas
desmoronamento e foi um grupamento de bombeiros brasileiros. Exatamente. Nós temos equipes bastante treinadas que são referência no mundo. Inclusive, nós aqui em Pernambuco estamos trabalhando justamente para aperfeiçoar ainda mais as nossas equipes em situações limite. Há situações em que uma unidade do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, no caso, ele pode ser demandado tanto dentro do nosso próprio Estado, como para fora do país, ou nos outros estados da federação. Portanto, é importante que nós tenhamos essas equipes devidamente preparadas. Se o senhor tiver a oportunidade um dia de conhecer o nosso grupamento de busca e salvamento, nós temos lá uma pista de busca em estruturas colapsadas. E essa pista, ela é a melhor pista do Norte e Nordeste. Pouca gente sabe disso, mas os nossos profissionais, eles treinam nessa pista e eles adquirem a capacidade para atuar justamente nessas situações, como aconteceu, infelizmente, no ano passado. Não à toa que houve realmente um sucesso nas operações. E os cachorrinhos encontraram um bocado de gente. Foi? Exatamente. Os cães, eles treinam junto com... existe um nome chamado binômio. O binômio é o militar junto com o animal. Então, eles formam uma equipe só. Porque cada cachorrinho tem o seu instrutor junto dele, né? Exato. É um militar que cria uma intimidade com o animal, faz com que o animal ele possa render de maneira mais satisfatória naquela atividade. Então, ele conhece o animal, ele dá todos os comandos, o animal reconhece os comandos. Então, ele atende de maneira mais direta, né? Todo aquele trabalho, que é um trabalho extremamente especializado. Existem cães que são treinados para encontrar corpos, né? Eles passam por um treinamento totalmente diferenciado. É uma coisa que quem não conhece a área, ele fica admirado ao nível de treinamento que aqueles animais são submetidos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Coronel Luciano Fonseca, comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Coronel Luciano Fonseca, eu quero saber agora quantos bombeiros estão de plantão. Se tiver um incêndio em algum lugar, tem quantos bombeiros para ir? Quantos? Bom, doutor João, hoje, em média, nós temos cerca de 150 bombeiros militares escalados de serviço, desde Fernando Noronha até Petrolina. E a rapidez no atendimento é fundamental, né, Coronel? Ele é fundamental. É a coisa que mais nos motiva realmente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É atender com a devida brevidade o cidadão. Esse é um desafio muito grande, porque o nosso estado ele ainda tem áreas onde não existe o Corpo de Bombeiros. A pessoa que se acidenta numa BR no nosso estado, ela precisa de um atendimento mais rápido. Mas nós já estamos com tratativas, né? O governo do estado está empenhado em fazer, inclusive, um reaparelhamento total da nossa corporação. Nós hoje temos deficiências muito significativas. Todas essas deficiências já foram apresentadas para a Secretaria de Defesa Social e a secretária a doutora Carla, com o apoio do governo do estado, já conversou com a doutora Raquel Lira. Eu tive a oportunidade também de apresentar algumas dessas deficiências de efetivo, equipamentos, e recebi um retorno bastante positivo de que nós vamos ter esse recompletamento de efetivo e também a melhoria dos nossos equipamentos. Oi, cara de bombeiro é escada Magiros. É verdade. O que é essa escada Magiros e aqui tem escada Magiros? A escada Magiros, na verdade, é uma nomenclatura de uma empresa, Magiros, né? Então, nós chamamos de escadas e plataformas. O senhor foi bem assertivo. Nós temos, sem dúvida, um dos equipamentos mais caros. Nós temos equipamentos, né, de plataformas e escadas que chegam a custar mais de 8 milhões de reais. Uma escada Isso, um equipamento só desse, dependendo da altura, da funcionalidade desse material. Existem até mais caros, viu? Tem equipamentos fora do país que passam dos 10 milhões de reais. E há um treinamento especial dos bombeiros que vão trabalhar em eventos usando a escada Magiros? Sim, esse é um equipamento bastante especializado, inclusive para operar
né? O nosso equipamento que nós temos lá na nossa unidade, aqui no centro do Recife, ele é da Finlândia e os militares foram submetidos, né? Veio uma equipe que vendeu o equipamento para o Corpo de Bombeiros passar todo um período de treinamento para que possam operar da maneira correta, porque é muito especializado, são diversos mecanismos hidráulicos para que ela possa funcionar, inclusive a manutenção é bastante cara, ou seja, são equipamentos que, mesmo que nós não tenhamos assim, a percepção da utilização dele diária, mas nós precisamos ter eles operativos. É como tinha um negócio aqui, dizia Albuquerque, faltou, telefonou, chegou. Exatamente, o equipamento tem que estar pronto. Nós temos um linguajar militar, doutor João, pronto para, em condições. Pronto, aí. Então, treino sempre manutenido, com o equipamento, fazendo a utilização dele para que ele possa, no momento realmente que precisar, ele esteja funcionando. Vamos falar de broncas do Corpo de Bombeiros. Botijão de gás. Botijão de gás causa muitos problemas que tem que ter a ação do Corpo de Bombeiros. Né? Certo, é uma coisa que nós trabalhamos muito na questão da educação. Nós recebemos nos nossos diversos quartéis ao longo do estado de Pernambuco muitas visitas. E nós também nos apresentamos para comunidades para ministrar palestras. E uma das palestras que são mais apresentadas é justamente os incidentes com botijão de gás. Nós procuramos passar para a população noções básicas para quando acontecer um vazamento. Às vezes a gente está em casa, tem aquele cheiro forte de gás, né? Isso chama atenção. Nós passamos para as pessoas o que não fazer, que é mais importante às vezes do que aquilo que fazer. Procuramos passar para essas pessoas, por exemplo, não acender interruptor, não ir lá tentar acender o próprio fogão, né? Acionar os bocais de chama e abrir todas as portas e janelas, para que aquele ambiente ele possa aquele gás possa ser dissipado no ambiente. E, claro, né, sair do local, porque até o telefone celular num local desse é perigoso. Pode provocar uma centelha e daí, porque na verdade o que explode normalmente não é o botijão. Quando nós chegamos no local, o botijão está lá inteirinho. O que explode é um ambiente. O gás, né, que está ali naquele ambiente junto com o oxigênio e uma fonte de calor fecha o triângulo do fogo, então aquilo faz com que o ambiente exploda. E isso a gente pede para que as pessoas, quando forem ligar para a gente, saiam do ambiente e ligam para o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros vai lá fazer a retirada ou do botijão ou fazer a evacuação da área também. Deve ser uma bronca antiga, mas ela virou moda agora porque uma pessoa morreu. Ataque de abelhas. O que é que a pessoa deve fazer quando é atacado por abelhas? O ataque de abelhas ele é muito grave, principalmente se as pessoas que forem atacadas forem alérgicas, que basta pouquíssimas picadas para desencadear um processo no organismo da pessoa que pode fazer com que ela venha a óbito. Então, o que é que nós indicamos? As pessoas que identificarem, primeiro quando a gente consegue identificar. Eu estou passeando, fazendo uma trilha, ou eu chego perto de um prédio e identifico, eu tenho que me afastar. As abelhas, eles têm um comportamento, fala-se ataque de abelha, mas os especialistas em abelhas dizem que as abelhas não atacam, elas se defendem. Então, quando a pessoa identificar um enxame, se afaste, porque a tendência da abelha é proteger a rainha. Então, as pessoas precisam realmente se afastar, isolar o local o máximo possível. Tá, tudo bem, então, mas eu não vi e fui atacado. Em Petrolina, nós tivemos uma ocorrência bastante séria sobre isso. Também morreu uma pessoa no centro da cidade de Petrolina. E em conversa com os especialistas de universidade, eles nos falaram que, primeiro, a gente não deve tirar os ferrões das pessoas. Porque quando a gente puxa o ferrão, a bolsa onde que tem a peçonha, nós injetamos o veneno na pessoa. Então, pega um cartão de crédito, alguma lâmina e faz uma espécie de raspagem para retirar. Isso aí seria um atendimento, por exemplo, de uma pessoa que está lá deitada que recebeu muitas ferroadas. E se as abelhas estiverem realmente atingindo a pessoa ou perseguindo a pessoa, me informaram que o ideal seria fazer corridas em zigue-zague, porque as abelhas elas perdem essa orientação.
Mas, de fato, a partir do momento que as abelhas começam a atacar, aí a situação pode evoluir para uma coisa bastante grave. E nós tivemos recentemente um óbito aqui, né? Infelizmente. Infelizmente. Aquela situação, pelo que nos foi relatado, eram pessoas que estavam fazendo uma trilha numa mata, que é uma coisa bastante salutar, mas é necessário um cuidado. As pessoas não podem se aventurar de qualquer forma, observar o ambiente que estão andando para identificar riscos potenciais, porque existem abelhas, existem outras serpentes, né, que as pessoas também podem ter esse tipo de acidente. É importante que haja total atenção quando nós entramos no habitat delas. Afinal de contas, as matas são o habitat das abelhas. Precisamos ter toda essa atenção. É amigo dos animais, defende aqui as abelhas, defende as cobras, defende os tubarões, eles estão no habitat dele, né? Eles estão nos habitats deles. O coronel, nós temos constantemente incêndios em apartamentos, né? Que, na verdade, a maioria é controlada. Qual é a principal razão, que é depois de feito o rescaldo, a principal razão desses incêndios em apartamentos? Excelente questionamento. Inclusive, aproveitando esse questionamento, nós estamos iniciando no Corpo de Bombeiros um trabalho, né, no sentido de intensificar essas perícias. Veja só, não é uma perícia criminal, nós não temos essa competência. É uma perícia para identificar possíveis causas, né, de início de incêndio e, a partir disso, melhorar as medidas preventivas, visando eliminar aquela possibilidade. Então, muitas vezes, o que acontece é falta de manutenção de determinados equipamentos. Um ar-condicionado que ele não tem uma manutenção muito bem feita, um ventilador. Nós tivemos ocorrências bastante sérias em locais onde o ventilador estava ligado e, por algum motivo, houve um superaquecimento do equipamento. Às vezes isso acontece porque tem aquelas... os T's, né? O pessoal chama às vezes de Benjamin, vários equipamentos ligados ali. Então acontece uma sobrecarga, aquele equipamento ele fica muito quente e pode dar início a um incêndio. Então as pessoas precisam ter muito cuidado na manutenção dos equipamentos que tem em casa e evitar a utilização desses dispositivos que acoplam diversos plugs de equipamentos. O coronel, o senhor já deve ter participado de várias ações que são realmente tenebrosas, que é um incêndio de comunidade. E comunidade em que as casas são feitas de madeira, de papelão, controlar um incêndio numa comunidade dessa é terrível, né? É muito difícil, realmente, porque a propagação é extremamente rápida. Então, numa situação dessa, as pessoas precisam entender que devem evacuar de maneira muito célere aquele local. Porque até que as nossas equipes cheguem, realmente, a velocidade com que as chamas se propagam ela é muito grande e pode trazer muitas perdas humanas. É uma situação bastante extrema. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco tem muita mulher? Nós temos nosso efetivo, cerca de 12% dos 2.400 bombeiros e bombeiras, né? Cerca de 12% são mulheres. E eu ouvi dizer que as mulheres são mais corajosas do que os homens no Corpo de Bombeiros, né? Elas são, eu posso dizer assim, que elas são mais versáteis, elas têm múltiplos talentos. De fato, a partir de 2004, nós tivemos a incorporação das mulheres nas fileiras do Corpo de Bombeiros e isso trouxe realmente um incremento muito grande, né? Existe uma versatilidade muito presente, muito marcante na atividade que elas desenvolvem. Elas trouxeram um ganho extremamente relevante, principalmente no diz respeito às atividades de atendimento pré-hospitalar, às atividades comunitárias, né? As características que elas trouxeram para a nossa intervenção junto às comunidades foi muito boa. Eu quero saber, no incêndio, a linha de frente vai mulher também ou só vai homem? Vai mulher, tem mulher dirigindo caminhão. É? Tem, lá em Petrolina mesmo nós tínhamos, acho que hoje ela é sargento já, mas ela dirigia caminhão, então dirigem as ambulâncias também, vestem um uniforme. Tanto para o homem quanto para a mulher é necessário um treinamento, é necessário uma manutenção da capacidade física, então elas estão totalmente adaptadas já, né? Já passados todos esses anos, quase 20 anos, e elas estão totalmente adaptadas às nossas atividades. O coronel, o senhor que trabalhou em Petrolina, eu vi essa semana uma matéria
de que Petrolina é recordista em acidente de moto. No estado todo, apesar de ter um trânsito até bem organizado, é recordista. E a única coisa lá do boa é que lá também é recordista em doação de órgão, porque o número de acidentes de moto em Petrolina é muito alto. O senhor, quando estava lá, trabalhava muito com isso? De fato. O Petrolina, ela tem uma característica. Petrolina, o município de Petrolina é muito grande. Se não me engano, é o maior município em extensão territorial do estado de Pernambuco. Dentro da cidade de Petrolina, né, onde tem o complexo urbano de Petrolina, nós temos um disciplinamento muito grande. Tem o comitê estadual que monitora os incidentes com motociclistas. Ele trabalhou, inclusive, junto com o Corpo de Bombeiros para que nós pudéssemos identificar intervenções municipais para diminuir os acidentes. Então, nossas equipes, nós temos a nossa estatística, acontece muito acidente de moto em determinado local. E a prefeitura entrava com intervenção urbana para fazer a diminuição. O que acontece, doutor João, desse número alto, justamente por ser muito grande o município, são acidentes na zona rural. As pessoas não usam capacetes, então é uma imprudência muito grande. É difícil da polícia, do poder público chegar e fazer a fiscalização. Por isso que acontece muito acidente. Nós queremos agradecer ao Coronel Luciano Fonseca. O que está errado é que com essa cara de menino já vai se aposentar. 30 anos de polícia já pode se aposentar. Mas, pelo menos, até o final do governo, ele vai continuar com sua competência à frente do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Como eu já disse, é uma instituição orgulho do nosso estado. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.